Capítulo 8 do livro de Romanos é uma palavra só de reflexão, porque eu creio que os cânticos já pregaram, o batismo já pregou, mas eu gostaria de deixar com os irmãos uma pequena reflexão. Apóstolo Paulo escrevendo esta carta em Romanos capítulo 8, diz ele, verso 1 e 2: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Leia vocês agora. Agora, vamos ler junto mais uma vez? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Mais uma vez, versículo 2: Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Obrigado, Jesus, pela palavra do Senhor. E agora abençoa-nos ao ouvirmos esta palavra e que ela encontre ainda um espaço no nosso coração para sairmos daqui levando este recado do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. A missão da igreja. Qual é a missão da igreja? A igreja não é política. A missão da igreja não é social. A missão da igreja é fazer o que Jesus mandou. E ele disse: ide pregar o evangelho. Marcos, você tem a sua Bíblia? Marcos, capítulo de número 16. Nós acabamos de ver o que aconteceu ainda agora com estes candidatos. Mas o Evangelho de São Marcos diz isto. Jesus, ao encerrar aqui o seu trabalho, ele deu ordem para evangelização. Evangelizar é pregar a palavra, é tornar a palavra conhecida àqueles que ainda não conhecem. Esta é a ordem da palavra. Diz assim no verso de número 14: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que já tinham o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai uma boa religião. Está escrito isso na sua Bíblia? Não está escrito. Ide por todo mundo e pregai a igreja Nova Vida. Está escrito isso na sua Bíblia? Não. Então vamos ver o que está escrito. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho. A quantas pessoas? Condição. Leia: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Esta é a ordem divina de Cristo. A igreja, portanto, ela não foi chamada para fazer muitas coisas que a gente está observando a igreja tentar entrar em áreas que não cabe a entrada dela. A igreja precisa cumprir aquilo que o Senhor ordenou, pregar o evangelho. Esta, portanto, é a missão da igreja. Com a pregação do evangelho,
nós estamos o quê? Anunciando que a condenação eterna existe. E há pessoas que não acreditam e ainda brincam com isso. Existe uma condenação eterna. Alguém diz assim: mas pastor, se Deus é bom, como é que Ele pode deixar uma pessoa para o inferno? Ele não deixa ir. Quem vai é a própria pessoa. Porque a pessoa faz a sua escolha. O evangelho é pregado. Se a pessoa não crê, não aceita, ela está rejeitando. E como Deus vai salvar aos que o rejeitam como Senhor e Salvador? É uma coisa lógica. É uma coisa lógica. Se a pessoa não quer, não aceita, não se rende, como é que Deus vai pegar, levar essa pessoa e botar lá no paraíso? Não, Senhor. Então seria uma incoerência. Então o evangelho é isto. Ele é pregado para que a pessoa tome conhecimento que existe condenação eterna. Por isso o texto que você leu em Romanos, ele disse: já agora nenhuma condenação há. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo. Não diz aqueles que estão no mundo, não diz aqueles que estão aí andando de qualquer maneira. A Bíblia diz: é para aqueles que estão em Cristo. Aqueles que aceitaram, e não só aceitaram, mas vivem, andam no evangelho. Paga o preço. Paga o preço para ser de Deus. São as chacotas, são as brincadeiras que fazem. Ah, você agora é crente, você é isso, você é aquilo. Ah, você vai para a igreja para dar dinheiro ao pastor. Quem fala isso é uma ignorância, ele não tem noção do que está falando. Vai para a igreja para dar dinheiro ao pastor. Vai para a igreja. Ninguém dá dinheiro ao pastor. Nós entregamos os dízimos porque esta obra é mantida com tudo isso. As crianças na escola bíblica, todo mundo assistindo aula lá, material, as crianças são assistidas, todos nós. Por quê? Porque este ambiente é o ambiente onde o povo vem para louvar e adorar. Encontra água gelada no bebedouro, encontra banheiro, encontra papel de primeira. Eu não compro papel lixa. Eu compro papel de primeira categoria, porque nós sabemos, o povo de Deus não pode ser tratado de qualquer maneira. É para isso que nós temos o trabalho que fazemos. Há poucos dias, conversando com uma pessoa, ela queria saber da minha vida. Eu digo: por que você quer saber? Ah, você está querendo? Ela diz: queria saber quanto eu ganho. Eu não ganho muito, eu só ganho 500 mil por mês. Você acha que é muito? Levante a mão. Claro que é. Todo mundo. E tem gente que vai acreditar. Olha para mim. Escuta bem, hein? Tem pessoas que têm curiosidade querendo saber quanto os outros ganham. Eu nunca tive coragem de pegar um envelope de um dizimista e olhar quanto ele está botando. Eu nunca tive coragem. Porque isso não me compete saber da vida particular de ninguém. Isso é um problema seu com Deus, é nosso com Deus. Não cabe a mim, eu não sou fiscal para ficar fiscalizando. Mas a igreja é para isto. A igreja prega o evangelho, dizendo que há condenação para a pessoa que ainda não tem Cristo como seu Senhor e Salvador. E é por isso que é a pregação do evangelho. É para isso que nós pregamos o evangelho. A igreja tem, além desses dois pontos que eu já falei, ela trabalha para ajudar a todos que aceitam o evangelho, dando o quê? Ensino, ensinando a palavra, dando as bases para ela crescer ou estabelecer as suas raízes para poder ter uma vida cristã que não seja uma vida muito vulnerável ou nada vulnerável, que qualquer coisinha a pessoa abandona, qualquer coisinha a pessoa faz cara feia, a pessoa: não gostei dessa igreja porque a irmã me olhou para mim de cara feia. Minha irmã, se você tiver problema com gente que olha para você de cara feia, você nunca vai ficar na igreja, porque na igreja tem algumas pessoas feias mesmo. Mas sabe o que é isso? Doença da alma.
Toda pessoa que tem doença na alma, ela olha as coisas distorcidamente. É uma questão da alma. Ela não consegue ver beleza porque ela só enxerga trevas. E quando você crê e aceita o Evangelho, Deus ilumina a sua mente, Deus ilumina a sua vida e você passa a ser uma pessoa transparente com a sua própria vida. Portanto, a vida cristã tem como base a morte da nossa velha natureza. É o que ele foi falado ali, destruição do corpo do pecado. Esse corpo do pecado é aquele instinto que a gente tem de pecar. E quando você aceita o Evangelho, você é cortado deste mal. E aí você tem controle, porque tudo acontece na mente. Uma mente que tem Jesus Cristo no trono, ela não tem como ser diferente. Ela olha as coisas como Deus olharia. Ah, meus irmãos, com estes passos, entramos então na família de Deus e gozamos da proteção do Senhor, que sempre vai nos guardar das lutas contra o quê? Contra a nossa vida espiritual. Eu termino contando uma pequena história verídica. No início do cristianismo, há um tempo bem passado, conta-se os mais antigos e a gente acredita que um rapazinho novo ainda aceitou o Evangelho em uma família muito tradicional. Esta família tinha uma religião que ela não admitia que ninguém da sua família fosse crente. Assim como está acontecendo lá fora, aquelas brigas. Por quê? Porque eles querem que todas as pessoas aceitem a religião deles, que é nada de Deus. Tem que cultuar ao Deus dele, o Alá. Por isso eles querem brigar, porque querem que todos... Então a família às vezes tem uma pessoa que aceita o Evangelho e em casa ele começa: ah, você é crente agora? Agora você quer isso aí? Vai pedir o pastor. Você quer? Vai pedir o pastor agora, vai. Mulher se converte, o marido, agora pede o pastor, agora é ele que vai dar dinheiro a você. Porque tem pessoas que agem dessa maneira. E esse rapazinho se converteu, um garoto, e ele todo dia ia para a igreja. E o pai e a mãe um dia disse assim: meu filho, o que adianta a gente ter esse filho aqui crente? Isso é uma miséria na nossa família. Vamos fazer o seguinte: vamos botar veneno na comida dele, para quando ele chegar à noite, ele morrer. Aí pegaram a comidazinha que ele chegava lá na roça, eles botam a comida, o pratinho arrumado no forno, fogão de lenha assim atrás, perto do chaminé, tem um lugarzinho que fica quentinho. O nome chama trempe. Em cima da trempe, você não era da roça, não sabe. E a vasilha fica quentinha. Então quando o garoto chegou, já tarde da noite, entrou, pegou o pratinho, foi lá para a cozinha comer, e o pai e a mãe ficou olhando pela buraco da fechadura, vão ver o nosso filho comer e morrer. E quando o menino pegou o prato, que destampou ali aquela comidazinha legal, com fome, ele disse: oh Jesus, teu servo agora vai receber o alimento que papai e mamãe preparou para mim. Mas a tua palavra diz que o Senhor acampa ao redor dos que o temem ao Senhor, e que poderão pegar na serpente, e se comer alguma coisa mortífera não fará mal. Portanto, pai, se tiver alguma coisa aqui que vai me fazer mal, eu repreendo agora. Sabe o que aconteceu? O garoto comeu, bebeu um copo com água. A benção, pai, a benção, mamãe, vou dormir. E no outro dia o garoto estava vivão. Sabe o que aconteceu, moral da história? O pai e a mãe disse: eu quero esse Jesus para a minha vida. Esse Jesus eu quero. Porque era impossível esse garoto não morrer com a quantidade de veneno que estava na comida. Eu quero dizer a você o seguinte: que Deus protege a vida daqueles que temem a Ele e que andam na sua presença.
Eu queria nessa noite dizer a você: você não precisa de mais dinheiro, você não precisa, até nem porque você não vai usar muito dinheiro, mas você precisa de Jesus. Se você entrou aqui e ainda não creu e não aceitou Cristo, você precisa. Se eu fosse você hoje, dizia: a partir de hoje eu vou assumir a vida cristã. Pode falar de mim, agora eu vou ser crentão. Aliás, nem é crentão, eu vou ser crentaço. Porque você tem uma vida que um dia vai chegar diante do Senhor. E a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão diante dele e prestaremos conta dos nossos atos. E isto não é uma brincadeira, isso é coisa muito séria. Então eu deixo você levar isso no seu coração. E eu poderia fazer um apelo aqui meio dramático, você ia levantar e vir aqui, mas eu não vou fazer. Eu quero que você tome a posição, porque quem vai ser beneficiado é você. Mas tome uma decisão na sua vida. Não deixe passar nem um dia mais da sua vida, porque você não me garante que amanhã você vai amanhecer vivo. Ninguém. Pode ser que amanhã você esteja já empacotado dentro daquele caixão. Se você nunca ganhou flor, você vai ver que tem gente amiga sua que vai botar flor à beça no seu caixão, porque só ganha flor quando morre, não é verdade? Curva a sua cabeça. Querido Deus, eu quero deixar esta palavra não voando, mas caindo no coração de pessoas aqui esta noite. Que ao sair deste lugar saiba que a sua vida é mais importante do que dinheiro, do que bens. Aliás, isso não vale muita coisa. Mas que a sua vida é um dom, é uma bênção de Deus. É um fato que é importante estar vivendo até o dia de hoje. E eu abençoo com as bênçãos de Jesus. Eu abençoo com as bênçãos do Senhor a decisão que será tomada esta noite por pessoas que estão aqui me ouvindo e ouvindo a tua palavra e vão sair daqui esta noite dizendo: é verdade, eu vou me render, eu vou pagar o preço de ser até fazer chocarrice comigo, mas eu vou pagar o preço, porque a palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Amém. Podeis ficar de pé, irmãos. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus.